Olá, queridos, muito boa noite. Entrando aqui para fazer um periscópio rapidinho, para falarmos de uma alteração na jurisprudência do STJ, veiculada hoje no site da Corte, ok? Muito boa noite para todos que estão chegando. Vocês sabem o quanto as nossas cortes, elas, com relação à questão da jurisprudência, elas nos surpreendem, não é? Então, por isso, por conta da novidade, eu resolvi abrir aqui, o pessoal de Sete Lagoas, um beijo grande, o pessoal do Recreio também, abriu uma live para nós conversarmos sobre essa matéria, tá certo? Queridos, essa decisão, o Nova Iguaçu, Priscila, linda do coração, Priscila, anota essa, que essa é importante para as próximas provas, muito importante para as próximas provas, pessoal de Goiás, pessoal de São Paulo, todo mundo aí, Manaus, nossa, que coisa maravilhosa. Inclusive, ainda tive que mudar aqui as pressas, né, a redação aqui de livro e de textos que eu mando para as aulas, por conta dessa alteração do beijo pro Espírito Santo, que eu amo, beijo pro pessoal de Aracaju, Sergipe, eu também adoro, o pessoal de Cuiabá, espetáculo. Mas vamos lá, Ipanema, tem Ipanema, Minas Gerais? Essa eu não sabia, galera de Maceió, Cuiabá, vou estar aí em Cuiabá mês que vem pela FGV, mês que vem, abril, isso, Ilha do Governador, um beijo enorme, estamos juntos, isso. Olha só, exatamente. O que eu quero falar hoje para vocês é a respeito da alteração da jurisprudência do STJ com relação ao valor máximo para aplicação do princípio da insignificância em crime de escamim e crimes contra a ordem tributária. Prestem atenção. Nós sabemos que o STJ e o STF divergiam sobre o tema, ok? Em 2009, o STJ fixou o entendimento, a terceira sessão do STJ fixou o entendimento de que se aplicava o parâmetro de 10 mil, que fora estabelecido pela Lei 10.522 com as alterações da 11.033 para a fixação do princípio da insignificância, ou seja, valores até 10 mil reais deveriam ser considerados insignificantes, e assim não se poderia falar de propositura da ação penal correspondente, ok? Porém, em 2012, foram editadas duas portarias pelo Ministério da Fazenda, as portarias 75 e 130, ok? Preste atenção, vamos acabar de escutar aí, para depois a gente falar. Não ficar colocando descaminho, contrabando lá, que daqui a pouco vão falar que eu falei o que está escrito aqui, o que está escrito, o pessoal está escrevendo aqui. Então vamos ouvir a live e depois eu finalizo isso. Então vamos lá. Então STJ, em 2009, fixa o parâmetro de 10 mil, estabelecido no artigo 20 da 10.522, com as alterações da 11.033 de 2004. Aqui eu tenho um alinhamento da jurisprudência do STJ ao alinhamento da jurisprudência do STF, que já vinha entendendo. Em 2012, porém, foram editadas portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estabelecendo que débitos inferiores a 20 mil reais não seriam objeto de execução. Então, o valor agora para a Fazenda Nacional de 20 mil reais. O que acontece? Em 2012, então, STF passa a usar esses 20 mil como parâmetro. STJ não vai usar esses 20 mil como parâmetro, porque o STJ fixa, através da sua jurisprudência, que o valor estabelecendo da lei, e sendo estabelecido na lei, não poderia ser alterado pela portaria, ok? Muito bem. Agora, e ficaram então novamente as cortes desalinhadas na sua jurisprudência. Por quê? O STF dizendo, a partir de 2012, que são 20 mil e o STJ dizendo que eram 10 mil. Perfeito. Hoje foi veiculada a decisão em que o STJ revisou o tema 157 dos recursos repetitivos, certo? E agora o STJ passou a também utilizar o valor de 20 mil reais. Então, prestem atenção para os que estavam falando aí, contrabando, só descaminho, contrabando. Escute, olha como passa a ser a redação do tema 157 dos recursos repetitivos lá no STJ. Prestem atenção.
a nova redação, o tema 157 com a nova redação, prestem atenção. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o valor de R$20 mil, a teor do disposto no artigo 20 da 10.522, com as alterações efetivadas pelas portarias 75 e 130. Então, não é só para o crime de descaminho, como colocaram aqui. A tese revisada diz respeito tanto ao descaminho quanto aos crimes tributários federais. Perfeita pergunta. Com relação aos tributos estaduais e municipais, amores do coração, deixe-me pegar aqui uma coisa para vocês. Com relação aos tributos estaduais e municipais, não se aplicam esses valores. Por quê? Ou melhor, não se aplica esse valor de R$20 mil, porque o STJ já entende isso há muito tempo. Tem um julgado de 2014, cujo número agora eu não vou lembrar de cor, em que o STJ fala isso. O STJ fala isso expressamente. Esse valor é para débitos federais, referentes a tributos federais. Não pode ser usado em se tratando de tributos estaduais e tributos municipais. Por quê? Porque os estados têm outra realidade, poderão fixar outros valores, certo? Deixe-me ver aqui se por acaso eu encontro rapidinho esse julgado. Nesse julgado do STJ, o STJ inclusive diz que dependeria de uma lei dos estados para fixar esses valores, que assim serão fixados de acordo com a realidade dos estados. Eu acho que eu vou encontrar, que eu estou abrindo aqui a atualização do meu livro, e eu tenho isso na atualização do meu livro, tá? Então a gente já viu lá que agora STF, STJ, R$20 mil. Quanto à questão da portaria 75, 130, o valor de 20 mil e a lei 10.522 não se aplicarem aos tributos estaduais e municipais, vocês vão abrir aí, olha só, foi o HC 180, ok? Aliás, desculpe, HC 165.003. Anota aí, HC 165.003, oriundo de São Paulo. Outros precedentes, vou botar de novo, HC 165.003 de São Paulo. Não se aplica esse valor aos débitos federais, perdão, aos débitos estaduais e municipais, certo? Então, 165.003. Muito bem. Veja você o seguinte, em se tratando, mais uma observação, hein? Observação, quando você abrir o HC 165.003, você vai encontrar que o STJ, o valor de 10 mil, por quê? Que lá nesse HC fala de valor de 10 mil, porque na época, foi antes da alteração da 157, que a gente acabou de falar, não é isso? Antes de fazer essa alteração da data que eu estou falando aqui hoje no nosso Periscope, não é? O STJ entendia que era 10 mil. Então, como esse julgado de 2014, na época o STJ entendia 10 mil como sendo o valor fixado como parâmetro para insignificância, por isso que nesse HC está ali escrito o valor de 10 mil. Agora, é óbvio que você deve adaptar ao que se tem hoje. O que o STJ disse é o seguinte, o valor fixado na 10.522, com as alterações das portarias, 75 e 130, o valor se refere aos débitos federais, às execuções fiscais da Fazenda Nacional e não aos estados e municípios, tá certo? Continua valendo isso. Os estados e municípios teriam que ter um regramento próprio, de acordo com a sua realidade, tá certo? A lesão jurídica depende do sujeito passivo, depende das necessidades do sujeito passivo, diz o STJ nesse julgado. Uma outra questão também que eu queria dizer para vocês, que é importante que vocês vissem, é a questão aí de isso também não ser aplicado, vamos lá, vocês vão olhar aí a questão da súmula 583, tá ok? A questão da súmula 583 do STJ. Também é muito importante que vocês atentem para a súmula 583 do STJ. Eu estou procurando aqui agora a súmula 583, porque eu lembrei aqui
e é importante também que nós falemos sobre isso. Com relação ao débito, ao que foi fixado nesses valores, isso, súmula 583 do STJ. Também quero que você preste atenção para isso. Por que é importante que vocês prestem atenção para essa questão da súmula 583? Porque isso não se aplica à questão daqui. Quem pode verificar, amigo? Às vezes eu acho a súmula 583 aqui, que eu não estou achando a súmula 583 no computador, não estou conseguindo enxergar. É importante, acho que nesse código aqui meu não vai ter a súmula 583 do STJ. Deixa eu tentar aqui achar rapidinho para vocês olharem essa súmula 583 STJ. Vamos ver? Olhem só, gente, isso é muito importante pelo seguinte, olha, o arquivamento provisório previsto no artigo 20 da Lei 10.522, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional, tá certo? Não, esse valor não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais, tá? Então, lembrando, aqueles valores da 10.522 alterados pela Portaria 75 e 130 de 2012 não se aplica nem aos débitos dos municípios, nem dos estados, nem aos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais, tá certo? Então, com isso a gente fecha aí essa atualização. Como eu disse para vocês, o mais importante dessa súmula seria que vocês soubessem que o tema 157 foi revisado pelo STJ, que agora passa a adotar o critério de R$20 mil, alinhando-se à jurisprudência do STF, ok? R$20 mil como parâmetro para a fixação do princípio da insignificância. Eu não respondi essa qual? Qual foi a pergunta? Que eu não sei, que são tantas perguntas que vêm. Eu não vi a pergunta. Põe a pergunta aí de novo para eu poder saber, porque eu não vi a pergunta. Tá? É tanta gente que fala junto e às vezes eu não consigo enxergar a pergunta. Ok? É apenas para 3 fiscais ou 4 extra fiscais? Eu não estou entendendo essa pergunta. Eu não entendi essa pergunta. 3 fiscais ou 4 extra fiscais? Isso eu não consegui entender. Tá ok? Depois, quem fez essa pergunta, eu não entendi qual é a pergunta. Tá? Faça pelo meu direct e eu abro, se for relevante aqui, eu abro um novo periscope pra gente falar. Tá bom, queridos? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.